A live de hoje vai ser sobre gamificação, um dos assuntos posso dizer, de maior interesse hoje, tanto em organizações quanto para a sala de aula. Preparando aqui tudo, já na espera dos convidados e da nossa querida professora Larissa. Deve estar se preparando também para entrar. Tenho certeza que esse assunto vai mexer com a gente às vezes tem uma ideia até diferente do que pode ser uma gamificação e a sua importância. Então acredito que temos tudo para ter uma live cheia de boas perguntas, esclarecimentos e assim a gente poder ampliar os nossos horizontes sobre o uso da gamificação, tanto nas organizações quanto também para a sala de aula. Dividindo aqui experiências com ela, eu que já tive oportunidade de estar com ela em outros trabalhos, dividimos um programa com o assunto de vendas e claro que eu convidei a professora Larissa para fazer toda essa parte tecnológica do curso e foi um sucesso. Portanto, tenho certeza que a gente vai aqui viver momentos muito interessantes, compreendendo melhor por que isso de uns tempos para cá vem tendo tanta atenção, tanto charme. Olha aí, ela chegou, professora Larissa, bom dia, tudo bom? Bom dia, Isabela, tudo bom? Oh, coisa boa. Eu já estava aqui dizendo para o pessoal que a gente já esteve juntas em um curso de vendas que foi o maior sucesso, em que eu tranquilamente deixei tudo na sua mão com relação à parte da tecnologia, da gamificação, e foi aquele sucesso que nós tivemos, não é? Enfim, professora, que bom tê-la aqui. Olha, nossa sala, nós já temos convidados chegando para a participação. E esse tema parece que vem apaixonando aí gente de várias gerações, não é, Larissa? Na verdade, bom dia para todo mundo, um super sábado para todo mundo, certo? Eu acredito, assim, que a minha geração, né, assim, pessoal que tem 35, 40, foi louco por Atari, já vem dos jogos, jogo da vida, cara a cara. Então, assim, nós tivemos uma boa infância, né? A maioria das pessoas lembra desses jogos. E aí fica naquela dúvida assim, e adulto, a gente joga? É só uma brincadeira? Isso é só uma moda, né? Então tem várias dúvidas sobre esse sentido, né? Sim, Eu sempre adoro as parcerias que a gente faz, né, Isabela? A gente tem uma afinidade muito boa. E eu queria dizer concordo. também assim, que a questão do jogo, apesar de a gente sempre ter falado sobre tecnologia, mas existem muitos jogos offline. Inclusive a pedagogia já usa muitos jogos offline, Sim, a psicologia já usa muitos jogos offline. E a gente também tem jogos offline, certo? Entre certo. álbuns de figurinhas, podem ter outras configurações, não só tecnológicas, mas também, né, no mundo offline. E a criatividade nesse ponto é muito importante, né? Tanto para as empresas quanto também para as instituições educacionais. Professora, deixa eu fazer sua apresentação. Sei que aqui temos convidados que nos conhecem, né? Eu, Isabela Braga, coordenadora da pós-graduação da Facine, professora também. E estou hoje tendo o prazer de receber, além da colega da Facine, a professora e consultora Larissa, é mestre em Ciências da Educação, conteudista, nossa, isso é sensacional, e docente em mídias e tecnologias e marketing. Olha aí, pessoal. Acho que a gente está no lugar certo hoje nesse salmo, não é não, professor? Estamos sim. Então, Larissa, vivendo essa era dos jogos, na verdade, como é que isso funciona? Por que isso, de uns tempos para cá, você já deu até aqui algumas explicações, vem se tornando quase indispensável, tanto nos ambientes corporativos quanto na sala de aula, o assunto gamificação, enfim. Bom, a gamificação ela tem tido um crescimento cada vez maior, principalmente pela parte tecnológica. É lógico que ela deu uma puxada nisso, né? E também na parte humana, porque há ter umas teses que nós perdemos a questão do nosso foco. Então, praticamente, a gente está com foco igual de um peixinho dourado. Você tem 5 segundos para prender a atenção de uma pessoa.
fora todas essas mídias que são ofertadas. Então, assim, a gamificação é uma poderosa ferramenta para você constituir foco, para você também constituir uma equipe, né? A afinidade, a interação, né? As pessoas ficaram mais distantes também por conta da tecnologia, certo? E agora com pandemia também tem um outro circuito. Os jogos também têm um trabalho fenomenal de explicar de uma outra forma. Então, em vez de você só fazer exposições ou somente utilizar as dinâmicas de grupo, ou seja, somente uma ferramenta, você pode trabalhar com a gamificação. E assim, a gamificação ela não precisa ser infantilizada. Ela pode ser trabalhada de um modo bem andragógico mesmo, que é a andragogia, que é o trabalho com os adultos, né? Então, isso é bem legal, que você pode trabalhar e não infantilizar. Porque o lúdico, mesmo sendo nos livros brasileiros, eles sempre são trabalhados muito com jogos. E um pouco para o aspecto infantil, mas sempre se trabalha com a definição de jogos, né? De trabalhos mais interativos, certo? E aí as pessoas no meio, né, social entendem que jogos só tem a ver com brincadeira, e não é verdade, né? Na verdade, vem com interação, com essa expectativa, esse crescimento tem esse potencial de você trazer as pessoas mais para a interação entre elas, e não só entre o computador e uma pessoa só. Sim. Você acredita, professor, que haja um certo... Não sei se bem essa palavra seria um preconceito com as gerações assim acima da sua para o uso da gamificação nas empresas, ou então você acha que a gamificação ela envolve 100% o jovem, ele dentro de um programa de treinamento, de capacitação, ou em empresa, ou mesmo para a sala de aula, acredita-se que uma ferramenta de envolvimento contempla todas as gerações ou existe um certo preconceito, além da questão do lúdico? Olha, eu vejo assim, uns estudos das sociedades, né? Então, assim, por exemplo, na questão da minha idade, né? Eu tenho 40 anos, eu sempre tive jogos na minha casa, sempre foi uma coisa muito familiar a introdução dos jogos, né? Também de Atari, jogos eletrônicos, mas a gente tem que ver que, assim, esse preconceito pode ser da própria pessoa que não quer reconhecer que o jogo é bacana para o sentido corporativo. Mas eu acho que teve uma boa queda sobre essa questão do preconceito. A maioria das pessoas gosta do momento de informal. Eles entendem que é um momento informal de aprendizado. Mas, obviamente, existem algumas pessoas que têm esse aspecto. O Estevão está dizendo que conhece um projeto na última Bienal do Livro que foi voltado para a educação financeira. E o projeto é para alguns alunos da IFCE. Ele achou interessante. Olha, a introdução de várias instituições, né, sejam faculdades ou ensinos técnicos, com a questão da gamificação para o ensino, acabam favorecendo a queda desse preconceito de que a gamificação ou o jogo ou qualquer outra atividade desse formato não possa ser trabalhado com o adulto, né? Eu me lembro que teve um evento na Facine sobre que cérebro foi esse, né? Foi uma especialista falando sobre cérebro e eu acabei comprando um jogo, certo? E esse jogo offline e tudo, eu comprei outros jogos. Então, assim, a psicologia, a pedagogia já utilizam dessa forma, né? Como para você conseguir captar alguma informação, alguma característica. Então, eu acho que tem tido maiores quedas e as pessoas estão absorvendo mais o game, né? Assim, de modo geral. Gente, quero agradecer aqui a presença de vocês. Estamos aqui com alunos e professores também. A professora Carmencita Passos comentou aqui sobre como o lúdico auxilia, ou mesmo é um componente da aprendizagem, e vem a juntar direitinho com essa ideia, né? Eu acho que um dos principais problemas ou questões dentro de organizações e empresas, professor Larissa, é a questão do engajamento. E vejo, sim, essa ferramenta, né, até colocando um pouco da minha experiência também, como isso parece que joga-se uma luz, enfim, quando a gente propõe ao aluno, aqui com o exemplo da sala de aula, que ele faça, que ele participe de um jogo.
Aí a gente vê toda aquela questão do envolvimento, a pontuação. Qual é a sua experiência com isso, com relação aos atributos principais da gamificação, uma certa competição, pontuação, definição de objetivos? Olha, nós somos seres competitivos, certo? Tudo que você trabalhar desde uma criança até o adulto, ele vai criar disso um objetivo de competição, né? Então, isso eu acho que é o primeiro item que garante uma maior interação. Você ter o objetivo do jogo claro, né? Quem vai ser o ganhador e o que vai ganhar, né? Mesmo que seja uma balinha, todo mundo corre atrás desse objetivo. Então, assim, no meio corporativo, digamos que você vai ensinar para, por exemplo, diretores de empresa, pessoas que têm um certo know-how, né? E eles passam a ser crianças e começam a competir e geram essa interação, né? Então, é uma metodologia ativa, conforme o Jaime está comentando aqui embaixo. Então, esse Sim. é o fator essencial do jogo, né? É a questão do objetivo e o que eu vou ganhar com relação a isso, tá? E aí, Sim. obviamente, você tem que ter regras bem claras, tudo bem estabelecido, senão o jogo se perde. E aí as pessoas realmente entendem que foi uma perda de tempo grande. Isso. Inclusive, né? A gente está falando de educação, mas só para dar uma prerrogativa para o marketing, né? A Amarô, que é uma loja de roupas, né? De uma marca de roupas, está utilizando jogos para poder conseguir do consumidor informações de gostos de roupas, de cores, texturas. Eles vão fazer a próxima coleção baseada no que os consumidores escolheram nos jogos, entendeu? Então, essa questão do jogo, também através das redes sociais, aqueles jogos que parecem gratuitos, não são. Eles estão ali absorvendo informações, estão absorvendo também a questão psicológica, né? Tem até um seriado no Netflix, né, sobre as redes sociais, né, o dilema das redes sociais, que é justamente esses jogos sendo também uma captura de informações, essa inteligência artificial, para eu poder entender cada vez mais o ser humano, vender, ensinar, prospectar, converter, tudo isso também tem dos jogos. Ah, bacana. Professor, existe às vezes uma dúvida entre os próprios docentes sobre que se para que não seja apenas uma metodologia, uma ferramenta em si mesma, que não se perca o grande objetivo que além do engajamento, ser lúdico, enfim, o conhecimento seja passado ou que não só passado, mas em condições de ser absorvido e praticado pelo aluno, dependendo do que você programou ali. Quais competências, então, será que na sua visão, experiência, os professores estão preparados para esse momento da gamificação? O que é que você acha? Olha, eu acredito que os professores, de modo geral, estão se preparando nesse momento. Né? Eu nem digo que eles não estão preparados, né? E também não digo que eles estão preparados, porque assim, a introdução dos jogos em sala de aula foi uma barreira durante muitos anos, né? Se trabalhava a escola de um modo sério, de um modo que no aspecto infantil era infantil, quando chegava na adolescência, olha, aqui é tudo sério, tudo num aspecto formal. Então, essa introdução da escola com relação às metodologias ativas veio com o caminhar e agora veio com uma aceleração por conta da pandemia, onde muitos professores acabaram utilizando os mesmos formatos, né, expositivos físicos, né, no contato físico, e introduziram isso no online, né, no híbrido e nesse caminhar. Então, assim, eu acho que estão trocando o pneu com o carro em andamento. Né? Então, Isso. existem dúvidas, leitura ainda é muito escassa, né? Principalmente tradução brasileira. Eu acho que pelo número de outros assuntos, a gamificação para a sala de aula ainda é muito escasso. A questão também de que o próprio aluno, né, de uma maneira geral, ainda está no caminhar também dessa gamificação em sala de aula. Então, eu acho que a gente está numa transição, né? E aí, logicamente, tem professores que estão mais preparados, porque realmente já vinham, né, estudando, existem vários eventos, vêm se preparando e tudo, mas existem outros que realmente não achavam que isso ia ser uma metodologia aplicada em sala de aula, e esses estão sofrendo mais, estão tendo que correr atrás, obviamente, Isso. da preparação.
de certa forma, acho que a pandemia nos empurrou mesmo para que quem estava pensando ainda em agora, meu filho, é isso mesmo, a manutenção do avião é em voo, a gente cada vez mais vai aprendendo, mas existe aquela premissa de nos colocar disponíveis e humildes, eu estou falando aqui de mim, em aprender aquilo que eu não domino, e quando não domino, tem sempre um aluno que pode me ajudar, Larissa, e eu aceito de bom grado. E um colega também, você mesmo me ajuda em muitas coisas. Professora, chegou aqui um pergunta que eu achei bastante interessante, mas ela já aborda um cenário direcionado a organizações. Se a gamificação nas empresas, se ela tem como facilitar a conquista de resultados. É viável isso? Você tem alguma vivência com isso? Ou qual é a sua opinião direta sobre essa questão? Sim, sim, eu conheço alguns casos de algumas empresas que utilizaram o jogo, dividiram em equipes, existia uma premiação, como já existe, por exemplo, na área de vendas, né? Na área de vendas, meio que há uma gamificação forçada, né? Onde você tem a divisão dos grupos, existe uma meta, existe um objetivo, existe uma premiação. Mas existem empresas que realmente formalizam a gamificação e isso gera muito diálogo, né? E muita competição dentro da empresa. E, obviamente, isso pode gerar um resultado bem bacana, principalmente quando você quer interagir várias idades. É a pessoa que tem. Você tem os X, os Y, os millennials. Então, assim, a gente agora está trabalhando com todos eles juntos e misturados, né? E aí, para essa interação surgir, muitas vezes são utilizados os jogos e no final, realmente, eu consegui um resultado. Esse resultado ele pode ser tangível ou intangível. Pode ser um resultado para a empresa, em termos de números, né, em resultados, mas pode ser em produtividade, onde, por exemplo, existem pessoas que têm menos habilidade de comunicação e aí vão trabalhando essa comunicação porque precisam trabalhar com isso no jogo, ou tem problema em dividir, né, as informações, simulando vários aspectos no corporativo. Então, aumentando essa produção, obviamente, é um resultado positivo para as empresas, né? Mas que bom. Eu também compartilhando aqui com você e com os nossos convidados, já estive numa empresa onde eles adotaram a gamificação. Olha que bacana. Foi para a formação não tinha exatamente a ver nem com o serviço da organização, mas com a sua missão global como organismo, não é? Era um game sobre a saúde alimentar. Então, foi muito bem construído e bastante interativo. Eles tinham a intenção de criar hábitos saudáveis. E foi usado exatamente o sistema de gamificação e trouxe um clima de muita alegria. Era, assim, quase uma disputa de quem é que estava adquirindo mais rápido os hábitos. Até alguns colocaram por parte do programa, ela está no peso ideal, tendo como base a saúde, e isso movimentou, e que legal, aproximou muitos setores da organização que nem tinham tanta proximidade ou até mesmo aquela boa vontade entre um e outro. E a gamificação, por conta dessa forma de juntar pessoas, vontades e até objetivos, foi o caminho para que isso acontecesse. Então, achei bastante importante essa utilização, até então eu não tinha visto. Mas, professora Larissa, você pode nos dizer como é que funciona mesmo o jogo? Você colocou aqui que existem possibilidades on e offline. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão? Como é que funciona? Bom, Isabela, em primeiro lugar, assim, tem que estar clara todas as regras do jogo, certo? Existem jogos que já existem, né? Ou seja, online ou offline. Você pode fazer uma adaptação desses jogos, obviamente, para adaptar aos objetivos que você está desejando dentro da corporação ou dentro do treinamento, né? Com simulações críticas, como algumas pessoas estão, a Carmesita está falando aqui na nossa live, né, para estimular a cooperação. E você também pode criar o seu próprio jogo, tá? E, obviamente, para você criar seu próprio jogo,
não quer dizer que precisa ser uma autoria 100%. Pode ser uma curadoria de um jogo, um pouco adaptado aqui, outro jogo aqui, e no final você está querendo 2 objetivos. Então, assim, a primeira especificação é você criar as regras do jogo e também criar o objetivo desse jogo. Terceiro item é saber qual material que vai ser necessário para esse jogo, porque aí você vai ter que dizer aos participantes se precisa que eles levem alguma coisa ou que você vai ter que levar no dia, né, do seu jogo lá com as pessoas, tá certo? Então, esses 3 itens não podem faltar, em primeiro lugar. E aí, depois que você, né, especificou as regras, o objetivo e o material que vai ser necessário, você vai também analisar o ambiente que vai ser aplicado. Porque, por exemplo, se você vai aplicar alguma coisa digital, tem que ter energia elétrica, tem que ter, então, também é outro fator que você tem que se preparar. Quanto tempo vai levar esse jogo? Então, geralmente, quando é um jogo que eu estou criando, eu faço um teste para eu poder marcar quanto tempo esse jogo vai levar. Para aí, quando realmente for valendo, eu sei mais ou menos o tempo, porque senão você estoura a aula, estoura o encontro e não chega ao objetivo. E o ser humano, ele precisa entender qual é o objetivo. E o último item é a premiação, né? A premiação tem que ser um fator realmente relevante para que as pessoas se sintam estimuladas a jogar e a competirem de modo saudável, né? Então, é necessário que a gente estabeleça essa organização, né, mais básica para poder efetuar esse jogo. Eu queria até fazer um adendo, que eu vi um dia desse um jogo, eu não sei se a maioria que está aqui conhece, que é o Cara a Cara. É um jogo muito antigo, é um jogo de tabuleiro, que vinha as carinhas e a gente tem um tabuleiro comigo e um tabuleiro contigo. É tipo uma batalha naval, só que com carinhas, né? E aí, isso mesmo, é para a gente planejar adequadamente. Aí tinha as carinhas, né, no tabuleiro, e você perguntava, você é homem, é mulher? Aí se você dizia assim, não, por exemplo, Isabel, seu personagem é um homem? Aí você dizia assim, sim, aí eu baixava todas as minhas mulheres. E assim por diante. Bom, fizeram um cara a cara, né? Só que em forma de mulheres empoderadas, certo? Ai, que show! A empresa que criou o jogo ficou um pouco caro para você comprar, mas não é difícil se você comprar o jogo cara a cara ou mandar fazer em MDF. Por exemplo, na minha cabeça eu já imaginei assim, eu vou pegar essa ideia, eu posso aplicar, por exemplo, num MDF, uma pessoa que trabalha com MDF, e em vez das carinhas, eu posso substituir, por exemplo, por elementos de marketing, por elementos financeiros, por elementos de alguma coisa, e eu poder jogar, por exemplo, para uma mentoria, para alguma coisa mais específica que a pessoa não está entendendo a disciplina. Então, assim, um jogo existente pode ser uma ideia fantástica, adaptada a um artesanato e aplicado, por exemplo, em sala de aula ou para outros alunos. Não é meu, mas eu busquei na internet um arquivo que vinham várias cadeirinhas e mesinhas e tal, e aí tem a disciplina de OSM, né? E todo mundo geralmente não gosta muito da disciplina de OSM, organograma, fluxograma, então eu tento deixar coloridos, o post-it, e aí eu consegui um arquivo que vinha a biblioteca de cadeirinhas e mesinhas de um escritório e um espaço de um escritório vazio. Aí vinha a folha vazia, os móveis, e o outro era o fluxo de trabalho, né? Que era a problemática. Aí eu peguei a problemática, alterei um pouco para deixá-la um pouco mais simples, e aí eu introduzi em sala de aula, ó, pessoal, eu quero que vocês colhem e vocês se ajudem a organizar esse escritório baseado na problemática. E o objetivo é esse, vocês têm tantos minutos. Nossa, eles viraram crianças, eles andavam com a tesourinha para lá e para cá, colaram, e aí eles descolavam. Então, assim, você não lembra mais que tem 30 anos, você não lembra mais que tem 40 anos, você senta e você cola, você senta e faz. E aí, quando chega no resultado que você diz, olha, você acertou 60%, ou você acertou 80%, você chegou muito próximo. Nossa, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito isso, eu ter feito aquilo. E aí, troca informações, porque assim, os jogos não precisam ter uma competição acirrada, não. Você pode, porque o ser humano, se você não explicar direitinho, é igual a dinâmica do balão, né? Todo mundo sai estourando. Então, eu sempre pego e digo assim, olha, vocês vão compor, tá? A atividade e fiquem à vontade, ou seja, fiquem à vontade, vocês podem se ajudar, mas uns ficam, não, é meu projeto, a outro, não, é meu projeto, eu não disse que vocês eram inimigos, não,
Vocês podem se ajudar. Começa, né? Show, professora. Olha só, Principalmente, sim, pode falar. principalmente em disciplinas bem formais ou financeiras, né, contábeis, você pode fazer essa aplicação. Sim, era isso que eu ia comentar. O professor Jaime, também nosso colega da Facim, a professora Tânia também está em sala, muito obrigada pela presença. Olha, assim lá no meu tempo em que eu lidava lá pequena com a matemática, e tive professores que, ao contrário, não me estimularam. Até hoje eu tenho dificuldades assim, se eu disser aqui, ninguém acredita. E o professor Jaime estava comentando que a intenção de criar os jogos para a matemática. Eu acho que é uma grande felicidade para essas gerações, os mais novos, os que estão aqui na Facine, ter essa oportunidade de trabalhar com a matemática. Que riqueza, professor, faça assim. Não é, Larissa? Eu acredito também que se você não quiser utilizar o jogo propriamente dito, você pode fazer pelo menos uma classificação como jogo. Por exemplo, eu vi um professor que estava utilizando as zebrinhas do Fantástico, em vez de camisas de time, era o nome das equipes que ele tinha dividido ao longo do semestre. Então, começava o semestre, ele indicava que existiam 10 atividades e que aquelas equipes, ao não entregarem a atividade ou a atividade estivesse parcialmente correta, as zebrinhas ficavam, né, andando. E aí, toda aula, ele apresentava o resultado das zebrinhas. E aí, os meninos ficavam loucos. E quando eu falo meninos, eram pessoas de uma idade bem alta, entendeu? E aí, ele colocava as zebrinhas, ele comprou umas zebrinhas ou fez umas zebrinhas e levava em sala de aula dizendo, olha, a equipe tal tá na frente, a equipe tal tá atrás e tudo. Então, assim, você pode gerar uma classificação, né? Como, por exemplo, o Kahoot, né? Que é um jogo bem aplicado na questão de sala de aula. A maioria, vamos dizer assim, o aspecto mais forte do Kahoot, além da interatividade, é o aspecto da classificação, que você olha lá e, meu Deus, meu troféu está lá embaixo, meu troféu está lá em cima. Eu não quero ficar nessa classificação. Ninguém quer ser o último, né? Ninguém quer ser a mulher do padre, né? Como a gente fazia isso quando era criança. Então, o aspecto da classificação no jogo é muito motivador. Sim, que bacana. Olha, professora, até assuntos de sala de aula um pouco mais complexos de se tratar, como, por exemplo, as abordagens sobre a ética, a diversidade, que, por incrível que pareça, nós ainda encontramos algumas resistências para esse assunto, ou um pouco mais de radicalismo. Então, essa ferramenta, pelo que eu também já tenho usado e procurando me aperfeiçoar mais ainda para utilizar, tem sido de grande valia. É como se democratizasse a minha opinião e a sua, nós não precisamos necessariamente nos confrontar porque pensamos diferente, podemos até propor um novo pensar sobre essa realidade com esses temas que batem a porta das organizações e da sala de aula. São assuntos que não podem ficar fora. E se você acha um caminho para tratar isso com seriedade, mais leveza, as nossas chances de adesão sobretudo, reflexão na promoção de novos comportamentos, acredito ser extremamente válido. Sim, o que eu acredito também, Isabela, é que assim, o jogo ele é muito bacana, mas ele pega um bom tempo em sala de aula, se não bem planejado. Então, a gente às vezes tem um plano de aula enxuto, então você não consegue trabalhar, às vezes, todos os jogos que gostaria para aquela sala de aula. Então, você vai ter que escolher um, certo? Também não adianta você sufocar uma turma com vários jogos, porque senão ele. Aliás, uma metodologia só nunca é um trabalho bacana, porque você sufoca e as pessoas enjoam e não estão entendendo por que só tem aquilo, né? A não ser que seja um curso realmente, né? Na minha disciplina a gente vai falar de jogos, né? Então, jogos, jogos, jogos. Mas fora isso, não é bacana. Você tem que equilibrar. Outra coisa, reconhecer a sala. Eu acho que conhecer o público é muito importante, porque se você entende que algumas pessoas são muito resistentes, você vai escolher o jogo adequado para aquele público, para você não entrar num conflito negativo, entrar num conflito positivo, de dizer, olha, vocês não queriam tanto e agora vocês reconhecem, acham bacana e etc. E eu acho que um aspecto muito importante do jogo, apesar de todo mundo olhar para mim com carinha de tecnológico,
é que eu sou super a favor dos jogos offline, papel, varinha. Legal, Eu tenho professora. muito respeito pelas professoras de educação infantil que conseguem fazer materiais formidáveis com artesanato. Eu tenho na minha base a aula de educação artística. Né? Eu fiz um e-book, um conteúdo sobre arte na escola. Então, assim, eu faço estudos de materiais que não têm internet. Uma das coisas que a gente está passando que é um desafio para muitas escolas mesmo, é a falta da internet, da tecnologia, e essas professoras estão tendo que dar aula para esses alunos, com alunos que não têm internet, não têm celular, não tem uma coisa, e elas vão ter que fazer outras atividades, outros itens. E eu achei fantástico um exemplo, eu sei que não é game, mas lá no Piauí, também teve no interior do Ceará, eu não sei quem começou primeiro, mas começaram a ensinar pelo rádio, porque não conseguiam chegar a todas as comunidades. Então, assim, não achem que jogos têm que ter muita tecnologia, muita aparelhagem, você precisa do planejamento, você precisa das regras, dos objetivos, da premiação, mas você pode criar coisas fantásticas para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para a sua família. Gente, as pessoas não conversam mais, jogo é a melhor forma de fazer todo mundo conversar. Um dia desse eu vi uma moça falando que o pai tinha feito uma brincadeira fingindo que existia uma ilha imaginária, que ia dividir essa ilha e tal. O pessoal da família estava brigando por uma ilha que não existia, e eles começaram a conversar, tá entendendo? Então, é bem fantástico isso. Legal. Olha, professora, no momento em que nós estamos num cenário complicado, enfim, e às vezes cheio de interrogações, onde os nossos próprios sentimentos também estão precisando de alinhamento, ou de até um próprio alento, essas questões são primordiais para que a gente promova isso, o entendimento, ou a aproximação, e também que voltemos a nos interessar verdadeiramente pelas coisas. Não está sendo fácil para professores, nem tão, também para o aluno, os ambientes virtuais de aprendizagem. Porque, no nosso caso, alunos que vêm dos seus trabalhos ou estão em home office ainda, mas estão trabalhando, então, se ficarem se sustentando, às vezes, 2 horas e meia dentro de uma sala de aula virtual, é preciso mais alguma coisa. Então, além da nossa competência e o amor pela nossa profissão, é preciso desse instrumental que nos possibilita surpreender, nos tragar até de uma situação de mesmice ou de acomodação. E isso que eu estou falando, eu também reflito nessa questão das organizações, quando nós precisamos até incluir um novo conceito de meta, ou que os resultados vão precisar chegar mais rápido, de como você consegue vender essa ideia, vai ser o divisor de águas entre o sucesso ou as resmungações, sabe? Então, isso aí tem também tido uma grande valia internamente nas corporações. A gente também tem que ter uma ideia. Eu acho que a sua fala foi fenomenal e me fez lembrar uma coisa que a gente também pode trabalhar como professor, ou como instrutor, ou como psicólogo, enfim. É a questão do sentimento da nostalgia, certo? Se você encontra uma pessoa que tem uma resistência muito grande a jogos, eu acho que, por isso que o entendimento do público, isso me ajuda muito a questão do marketing. Olha, eu vou primeiro identificar, às vezes eu faço um plano de aula todinho, mas no primeiro dia de aula já vou modificando algumas coisas do plano, certo? Porque eu já estou reconhecendo a turma e posso entender que alguma atividade pode ser aplicada e outra não. E uma das coisas que eu gosto de pegar é a nostalgia, que é o quê? Quando você vai comprar alguma coisa e sente o cheirinho da comida da vovó, vem aquele sentimento super bacana. Se você consegue pegar um jogo desse, por exemplo, para quem tem 40 anos, geralmente ou teve vontade de ter e não tinha condições financeiras, ou jogou na casa de um amigo. Então, um cara a cara, um batalha naval, um jogo da vida, e você conseguir contemplar alguma coisa que faça essa pessoa reconhecer essa brincadeira de criança, mas com a adaptação da vida adulta,
ela vai quebrando a resistência dela para o jogo, para a atividade, porque ela vai se sentindo motivada, vai tendo um sentimento super bacana, e aí ela, não, acho que dá para jogar, eu acho que dá para fazer, não entrega todo o coração, mas aí ela já vai, né, ficando mais moldada sobre aquilo, né? Os aspectos corporativos sempre foram cobrados de uma maneira muito formal, muito séria, muito isso. Então, esse caminhar para a humanização, para que essa gamificação possa quebrar também aspectos de comunicação, alguns preconceitos, algumas coisas vão ser essenciais, tanto nesse mundo virtual que a gente está passando como professor, como também para as instituições que estão com seus funcionários em casa e que também eles precisam ser motivados para que possam executar as tarefas. Então, assim, o reconhecimento e a verificação de quais ferramentas e até sentimentos que você quer aplicar no jogo vão ser fantásticos para o objetivo final. Muito bom, professora. Que joia. Também outra participação aqui da professora Carmicita, ela enfatiza o reconhecimento do papel do lúdico nesse processo de ensino-aprendizagem. Professora Flávia, obrigada. Está aqui ela também, nossa colega. Não é? Tem um pessoal, enfim, altamente interessado nesse tema, pessoas que também amam a inovação, que é importante, sabe, Larissa, a gente está aberto ao processo de inovação. É muito o nosso estar emocional, sim, e o interesse em que década digamos, eu parei, eu que sou gerações aí acima da sua, teve um momento que eu e outros professores tivemos que escolher assim, bem, eu vou querer o quê? Como é que eu quero continuar em sala de aula como professor adaptativo, professor antenado, que eu adoro dizer isso, antenado, jovial no seu contexto de abordagem em sala de aula, ou eu vou querer ficar agarrado lá no sistema mais antigo do processo, não é? Então, estarmos disponíveis, abertos à inovação. Seria uma grande postura, tanto dentro das salas de aula como nas organizações, professora? Sim, tá me ouvindo, Isabela? Estou. Tá. Não, tudo bem. Eu acredito que, basicamente, assim, todas as corporações, elas estão investindo em vários aspectos, né? Então, esses investimentos, eles estão sendo aplicados de um modo bem maior. Eu acredito que tudo isso vai vigorar no aumento justamente dessa sua fala que você contemplou agora. Sim. Professora, sobre essa questão, eu fiquei muito aqui interessada quando você falou sobre essa questão que dentro das organizações existe sempre dois direcionamentos, o externo e o interno. Eu gostaria de entender um pouco mais, mesmo porque aqui na sala também temos empresários, como é que é possível aumentar o envolvimento do público com a marca pela utilização da gamificação? Sim, sim. Eu volto ao exemplo da Amarô, né? Onde ela está utilizando jogos para contemplar esses consumidores, no que eles são motivados a vestirem seus avatares, suas bonequinhas. Eles, além da interatividade com a marca, eles conseguem também ter a questão do comportamento do consumidor em relação a esse produto, né? Logicamente, a próxima coleção eles vão fazer dessa maneira. A gente não pode esquecer que a marca, né, entrando nesse aspecto, ela tem influência desde criança, porque, por exemplo, algumas marcas, elas utilizam o product placement, que a gente chama, que é a questão da merchandising nos filmes. Então, por exemplo, filmes como Turbo, né? São desenhos animados e tal. Aparece lá Firestone, enorme, Ford. Isso aí fazendo com que a criança ou peça para o pai aquele produto, ou ele compre esse produto posteriormente. E mesmo que não seja um jogo propriamente agora, esses desenhos acabam influenciando essa criança a adquirir jogos e nesses jogos serem mais influenciados ainda pelas marcas. Porque os próprios videogames, né, PES, né, Xbox, todos eles cobram um royalty para as marcas estarem dentro, enquanto você vê lá, por exemplo, no estádio,
né, fictício ou jogador, tudo aquilo é pago para que a marca seja visível ao consumidor. Então, assim, o entretenimento, seja digital ou offline, tem os aspectos incisivos da marca também, e eles pagam, né, como publicidade esses espaços, tá certo? Então, obviamente, tem muitos jogos hoje que precisam, pôr de gasolina, do Lego, alguma coisa assim. Se eles quiserem, eles introduzem esse tipo de marca, e aí, obviamente, tem essa interação com o público infantil até o adulto. Sim, bacana, hein, professora? Eu também fiz uma leitura sobre uma vinícola que teve dificuldade em colocar, pessoal, um suco de uva, né? Claro que suco, não vinho. E se utilizou de um processo, Larissa, da gamificação para que a criança interagisse, chamasse depois a atenção dos pais. Então, é um caminho, a gente pensa que o jogo é só aquele momento, mas existe algo bastante elaborado, com a intenção direta de ou minimizar uma questão, ou abrir possibilidades de novos hábitos e adquirir novos conceitos, aqui ainda me referindo sobre marcas. Achei bastante interessante. E depois, pelo que pude ler no artigo, o aumento das vendas foi significativo, mas o divisor de águas foi a colocação do game aí nos canais para que as pessoas, as crianças interagissem e depois ainda influenciassem seus pais na compra lá do tal suquinho de uva. Eu me lembro de um jogo de Atari, que eu até jogo os atuais, mas eu sou fã dos nostálgicos, chamava Super Raid, que era um jogo de um aviãozinho que você tinha que matar, né, explodir as coisas e tal. Uma das coisas que mais lá na frente eu identifiquei é que era um jogo que me ensinava a me planejar. Porque se eu não colocasse gasolina no meu avião, ele explodia sozinho. Eu podia morrer de matar todo mundo lá, os meus inimigos. Mas se eu não colocasse gasolina no avião, eu morria, sabe? Então, esses aspectos, vamos dizer assim, concomitantes com o objetivo do jogo, fazem você pensar assim, por que eu não posso adaptar um jogo a um planejamento? Por que eu não posso trabalhar um jogo para por exemplo, pessoas que têm dificuldade de entendimento da burocracia para abrir uma empresa. Então, você vai abrir um jogo para que ele entenda como é a abertura. Eu tenho um jogo que ensina, né? Eu tenho um jogo de tabuleiro, foi me dado de presente, certo? Foi até uma agência de publicidade que fez promocional. Eu guardei para mim, pedi o arquivo deles e toda vez que eu preciso, eu faço os tabuleiros, né? Eu acho que eu já até disponibilizei para outros professores, se alguém quiser, depois eu posso disponibilizar, que é a questão da marca, né? Como construir uma marca de sucesso, uma publicidade de sucesso, e ele é um jogo de tabuleiro. Aí, logicamente, você tem que ir no Mercado Livre comprar os pinos e o dado, e o tabuleiro você manda fazer o adesivo e aplica numa cartolina, num papel, né, coxinha mais grossinho. Mas tá aí um jogo que você constrói uma marca, ou que você ajuda a fazer uma publicidade bacana. Então, assim, como eu tenho um arquivo, eu posso alterá-lo, né? Fazer com outros objetivos no final. Mas isso tudo envolve de quê? Da construção do objetivo que eu quero, o aprendizado da construção da marca, de um brand, de uma publicidade. Então, tudo isso é super válido para um jogo de tabuleiro, entendeu? Estou defendendo aqui que não precisa ser digital, gente. Pode ser online também, não tem nenhum problema sobre isso. Legal, professora. Estava pensando, refletindo quando me preparava aqui para a nossa live, e que existe na questão da formação dos currículos para professores. Agora, em definitivo, a gente ainda não encontra em todo o programa de formação de professores a gamificação. E eu acredito que seja uma nova competência que deve permear os currículos de formação de professores. E a gente sabe, não é, Larissa, que existe até uma certa resistência de alguns sistemas de ensino ainda, não digo na dúvida, mas não sei se pelas dificuldades da instituição, mas de ainda colocar a gamificação dentro dessas novas habilidades e competências necessárias
ao professor aqui do nosso tempo, aquele que está na luta, na sala de aula, tanto em qualquer dos ambientes educacionais, seja aqui no nosso caso, na formação superior e na pós-graduação, mas especialmente nos outros níveis de formação. Alguma consideração sobre isso, professora? Como é que você tem visto, você que é conteudista, a inserção desse tema como formação, parte da formação do professor? Sim, inclusive é um assunto muito bacana que você está comentando, porque assim, há estudos de empresas que já estão estabelecidas no mercado, como a Lego, por isso que a Lego, ela abriu várias frentes, desde robótica até as peças que a gente conhece no modo infantil. E eles estão agora fazendo o trabalho da Lego na questão dos professores. Existe um treinamento chamado Lego Go To, Go alguma coisa, que tem um seguinte formato, mas agora eles vão fazer um outro formato, que é um formato para professor mesmo. E aí eles vão gerar certificações, certo? E algumas outras empresas também de tecnologia vão fazer certificações de jogos, tanto para a parte de deficientes, como também para a parte na questão de educação adulta, e eles já estão percorrendo esse caminho da certificação. Então, assim, para mim, que veio da tecnologia, a gente sabe que tem que ter uma preparação para esse tipo de certificação. Você entrar de peito aberto é muito difícil você passar, porque geralmente elas são muito exigentes. Então, um pré-trabalho em relação à formação desse professor para que ele se adeque à gamificação e, posteriormente, ele tire uma certificação de alguma dessas empresas, com certeza ele vai ter um diferencial no mercado e vai poder realmente galgar outras áreas, inclusive a consultoria, né? Porque um professor, a gente fecha muito na questão da aula, a gente tem muitos alunos aqui, eles sempre entendem a questão da aula. Recentemente eu até postei o que um professor faz, então a sala de aula já na produto final, né? Na verdade, o professor em sala de aula é um produto final, mas tem todo um aparato atrás, como um programa de TV. Então, necessariamente, esse professor futuramente pode ser um consultor de conteúdo, que é um formato que eu preciso fortificar todo mundo aqui. A questão de ser conteudista vai além de fabricar e-books, tá? Inclusive, a profissão conteudista também faz parte do social media, que é do marketing, e também a questão de você ser consultor para jogos, a construção de jogos, a interação de jogos. Então, obviamente, isso vai ser um grande diferencial agora no mercado. Se você é uma pessoa vanguardista, que não gosta que as coisas, você fica esperando que as coisas aconteçam para o design instrucional, porque eu estou achando interessante, porque isso está abrindo novas possibilidades de atuação nossa como profissionais da docência em organizações e com novos produtos, são meios também de trabalhar, não é? Sobre o design instrucional, ele tem alguma relação com isso que você comentou? Sim, tem relação direta, por isso que eu estou fortificando aqui. Você que é professor e que está desejando investir em algo dentro da sua área, você com certeza vai ficar entre a parte da educação, né, educação propriamente dita, como a parte corporativa. Porque justamente as empresas querem fazer a questão da disrupção, a questão do pensar diferente, a criatividade nunca foi tão solicitada. Todo ser é criativo, mas a gente meio que joga para o lado, né, ou deixa para lá. Então, assim, todos esses aspectos do design thinking, da disrupção, são concretamente, diretamente relacionadas à gamificação, até porque para você fazer algum aspecto de gamificação, você vai precisar de todas essas habilidades que eu comentei, né? E quando você não tem habilidades, por exemplo, de desenho, de design, porque isso me favorece, porque eu sou designer, né? Mas eu entendo que alguns professores tenham dificuldade sobre isso. Mas você tem N ferramentas na internet que podem ser trabalhadas, ou você terceiriza esse trabalho para que venha um bom acabamento no final em relação à gamificação. E, obviamente, o design thinking é o coqueluche agora
dessa era, né, da tecnologia ou não tecnologia, né? Porque os chatbots, né, os chatbots, são atendimentos virtuais que as pessoas reclamam porque não é muito humanizado. E agora estão fazendo chatbots que têm uma parte humanizada e uma parte não humanizada. Eu até sugiro que todo mundo escute Sofia, que é uma audiosérie que tem no Spotify, que fala sobre essa questão. Não é um documentário, é uma novela. E a moça é tipo um chatbot, e existe uma inteligência artificial, mas existe uma moça, que é o caso dos atendimentos no Nubank, né? Que você tem uma Sim, questão. Então, assim, esse assunto vai permeando para outros lugares. Então, você não fica fechado só a educação, treinamento corporativo. Isso é muito pouco. Isso é muito sim. pouco. O mundo aí a ser trabalhado e justamente pelas competências de vendas, pelas competências de atendimento, nunca se solicitou tanto a humanização. E essa humanização, eu preciso fazer o treinamento dessas pessoas que vão atender e que vão fazer esse diferencial nesse atendimento ou nessa venda online. Show, professora. Olha só, Larissa, nós estamos com 4 minutos para o encerramento da nossa live. Então, eu gostaria que você comentasse alguma coisa a mais, né, sobre essa riquíssima questão de que um dos principais benefícios é essa ferramenta quebrar as resistências e preparar os caminhos, sejam eles nas corporações ou nas salas de aula, para o aprendizado, a troca, enfim, e a abertura de oportunidades. Está com você. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer o convite, fazer o convite para todo mundo, tá? Que a gente tem uma pós-graduação e que tem todas essas disciplinas das lives que estão sendo abordadas, inclusive a minha, né, de gamificação. Gostaria de dizer que lúdico não tem a ver com infantilizado, certo? Que as gamificações vão trabalhar a nostalgia, as competências de comunicação, interação, planejamento, certo? Até mesmo várias abordagens de venda, a todo momento a gente está se vendendo. Então, assim, não pensem só no educacional pelo educacional, e até porque ele cresceu bastante o educacional, mas pensem também nas outras habilidades que você pode trabalhar e também nas outras formas de ganhar dinheiro, que seria a consultoria, que seria a mentoria, né? Na questão de você introduzir uma pessoa no mercado de trabalho, as aberturas de empresa, certo? Existem vários planos, né, em relação à parte rural, em treinar, né, agricultores na questão de abertura de empresas. Nunca se precisou tanto desse tipo de pessoa. Então, assim, eu venho fazer o convite a todos que abram suas mentes e tentem introduzir cada vez mais esses ensinamentos, esses aspectos, para que realmente você venha trilhar um bom caminho e ter sucesso, né, na sua vida profissional e na sua parte pessoal, né, que isso favorece demais. Professora Larissa, que show! Nós também da Facine agradecemos a sua participação, o seu carinho e disponibilidade. Sei como é a sua agenda de trabalho, foi para a gente conseguir esse momento, mas tenho certeza que estamos saindo daqui todos enriquecidos. E é isso mesmo, novos horizontes é o que estamos precisando enxergar. Muito obrigada. E agradeço também às pessoas que participaram. Estaremos disponíveis na Facine com mais informações sobre a nossa pós. Um bom dia a todos, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada.